Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Temos aqui um material, realmente fascinante. Trechos do início do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Um clássico, né? Que tenta entender o que funciona para a gente ser eficaz na vida pessoal e profissional. Vamos mergulhar fundo hoje nas ideias centrais que o Covey apresenta logo de cara. Aquela diferença crucial entre focar no caráter e focar na personalidade. Como as nossas percepções, os nossos mapas, moldam a realidade. E o que ele define como a verdadeira eficácia. Bom, vamos lá desdobrar isso. Exato, a missão aqui é entender a base, sabe? O alicerce onde os 7 hábitos são construídos. Covey argumenta que muitas abordagens mais modernas focam em soluções rápidas na imagem. É o que ele chama de ética da personalidade. Certo. Mas ele defende que os princípios duradouros de eficácia, eles estão enraizados mesmo no caráter. Coisas como integridade, humildade, fidelidade, coragem, a tal da ética do caráter. Ele basicamente nos convida a olhar de dentro para fora. Interessante essa distinção logo de cara. Ele começa falando de uma frustração comum, né? Tipo pessoas que parecem ter sucesso por fora, mas por dentro, são infelizes ou têm relações frágeis. Sim, exatamente. Ele cita exemplos. Sucesso na carreira, mas a família deixada de lado. Dietas que nunca funcionam, sabe? Aquela sensação de nunca ter tempo para nada. Dificuldade em passar valores para os filhos. Até inveja do sucesso dos outros. E ele conecta isso a uma mudança histórica, certo? Na literatura de sucesso. Isso. Ele fez uma pesquisa, né? E viu que, por uns 150 anos, o foco era muito na ética do caráter. Integridade, humildade, trabalho duro, paciência, essas coisas. Pense num Benjamin Franklin, por exemplo. Aí depois, principalmente ali depois da Primeira Guerra Mundial, o foco mudou. Foi para a ética da personalidade. Imagem pública, atitudes, habilidades de comunicação, técnicas de influência, que às vezes, né, podem ser até manipuladoras. Mas qual o problema com essa ética da personalidade? Quer dizer, saber se comunicar bem, ter uma atitude positiva, isso não é útil. Claro que é útil, são habilidades importantes. Mas o alerta do Covey é: quando essas técnicas são usadas isoladamente, sem um caráter sólido por trás, elas podem virar manipulação. Ah, entendi. Tipo fingir interesse. Exato. Usar truques para parecer algo que você não é. E isso a longo prazo gera desconfiança. A base fica frágil, sabe? Ele tem uma frase ótima. O que somos comunica com muito mais eloquência do que o que dizemos ou fazemos. A técnica sem a substância, não se sustenta. Faz todo sentido. Ele até conta uma história pessoal, né? Sobre um filho dele que tinha dificuldades na escola, nos esportes, e as tentativas de incentivo superficiais, baseadas nessa ética da personalidade, não funcionaram. Isso é um exemplo bem forte. Ele conta que tentaram de tudo, técnicas de motivação, comparação positiva e nada. A virada só aconteceu quando ele e a esposa mudaram eles mesmos. Mudaram a percepção que tinham do filho. Como assim? Eles pararam de tentar consertar o filho e começaram a enxergá-lo pelo seu valor intrínseco, único, sem comparar. Relaxaram, confiaram nele. Foi uma mudança interna nos paradigmas deles sobre o filho e sobre o que é ser pai e mãe. E aí, naturalmente, o comportamento do filho começou a mudar também. Uau! Uma mudança de dentro para fora mesmo. Exatamente. E isso nos leva direto para outro conceito fundamental do Covey. O poder dos paradigmas. Paradigmas. Eu acho essa ideia dos mapas mentais fantástica. Como ele ilustra isso? Ele usa aquela imagem clássica, sabe? Que pode ser vista como uma moça jovem ou uma senhora idosa. Ah, sim, conheço. Então, se você é condicionado a ver a moça primeiro, é difícil enxergar a velha depois. E vice-versa. Isso mostra como a gente é condicionado. Nossos paradigmas, nossos mapas mentais são formados pela família, pela escola, pela cultura, pelas nossas experiências. Eles filtram tudo. Quer dizer, então, que a gente não vê o mundo como ele é, de fato, mas como nós somos? Ou como fomos ensinados a ver?
Precisamente. E aqui está o pulo do gato. Tentar mudar atitudes e comportamentos, que seria o foco da ética da personalidade, sem antes examinar os paradigmas, os mapas que estão por baixo disso. É como tentar usar um mapa de São Paulo para se guiar no Rio de Janeiro. Não vai funcionar. Não vai. Você pode até ter uma atitude super positiva, vou conseguir, mas vai continuar perdido se o mapa estiver fundamentalmente errado. O problema não é só o esforço ou a atitude, é o mapa que você está usando. E quando a gente percebe que o mapa está errado, aí vem a tal da mudança de paradigma, o momento ahá. Isso, aquele clique, né? Ele dá exemplos históricos. A teoria dos germes na medicina mudou tudo. A ideia da democracia como forma de governo foi uma mudança de paradigma gigantesca. E tem aquela história do navio e o farol. Ah, essa é ótima para ilustrar. O comandante do navio de guerra, no meio do nevoeiro, vê uma luz e manda: mude seu curso 15 graus para sul. A resposta vem: aconselho você a mudar seu curso 15 graus para norte. O comandante, irritado, insiste: aqui é um navio de guerra. E a resposta final: aqui é um farol. Muda tudo. Completamente. Uma informação nova que destrói o paradigma anterior e revela a realidade. Isso nos leva a outra peça importante. Se os paradigmas são os mapas, o que seria o território real? Os princípios, imaginam. Exato. Os princípios são o território. São as leis naturais que governam as coisas. Covey compara eles a faróis. São objetivos, externos, universais, atemporais. Coisas como justiça, integridade, honestidade, dignidade humana, serviço, qualidade, potencial, crescimento. Então não são valores pessoais. Não exatamente. Valores são mais subjetivos, são como os mapas. Princípios são o território. São evidentes por si mesmos e governam as consequências das nossas ações, quer a gente acredite neles ou não. Ele cita Cecil B. DeMille. Não podemos quebrar a lei, só podemos nos quebrar contra a lei. Os princípios são assim. Entendi. A ideia, então, é fazer com que nossos mapas, nossos paradigmas estejam o mais alinhados possível com esses princípios universais, para sermos mais eficazes. Perfeito. Quanto mais o nosso mapa reflete o território dos princípios, mais precisa e funcional é a nossa visão de mundo, e mais eficazes a gente se torna. A ética da personalidade muitas vezes promete atalhos, né? Fique rico depressa, sucesso sem esforço. Sim. Mas isso ignora o processo natural de crescimento que é baseado em princípios. É como querer colher sem plantar ou querer tocar piano como um mestre sendo iniciante. Não dá para pular etapas. O Erich Fromm, que ele cita, falava disso. A superficialidade de tentar ser interessante em vez de se interessar pelas coisas, de ter substância. E essa ideia de processo, de não pular etapas, conecta com a definição de eficácia dele, né? Aquela fábula da galinha dos ovos de ouro. Exatamente. Essa fábula é central para entender o que Covey chama de eficácia. Para ele, eficácia exige um equilíbrio entre duas coisas: a produção dos resultados desejados, P, os ovos de ouro, e a capacidade de produção, CP, a galinha, ou seja, o recurso que gera os resultados. Entendi. Então, se a gente focar só nos ovos, só na produção P, a gente acaba matando a galinha, esgotando a capacidade de produzir, CP. Isso. E o contrário também é ruim. Se a gente só cuidar da galinha, CP, sem se importar em ter os ovos, P, a gente fica sem recursos para alimentar a própria galinha, ou seja, o investimento não se justifica. É preciso ter o equilíbrio PCP. E como isso se aplica na prática, fora da fábula? Ele aplica 3 tipos de bens. Primeiro, os bens físicos. Pensa num cortador de grama. Se você só usa, foco no P, cortar a grama, e nunca para limpar, afiar a lâmina, trocar o óleo, negligencia a CP, a manutenção. Uma hora ele quebra, e aí o custo é maior. Exato. Prejuízo na certa. Depois, os bens financeiros. O exemplo que ele dá é de um gerente que, para bater metas e ganhar promoção, foco no P, força a produção de uma máquina ao limite, sem fazer a manutenção adequada. Ignora a CP. Ele consegue a promoção, mas deixa uma bomba para o sucessor. Nossa, isso acontece muito. Demais. E por fim, talvez o mais importante, os bens humanos.
Relacionamentos, equipes, a nossa própria saúde e capacidade. E como funciona o PCP aí? Pensa nos pais. Um pai muito autoritário foca só no P, obediência imediata do filho, mas destrói a CP, a confiança, o relacionamento, a capacidade do filho de se autogovernar. Um pai muito permissivo foca no P, ser popular com o filho, mas também negligencia a CP, o desenvolvimento do caráter, da disciplina. Nos dois casos, o relacionamento se deteriora, especialmente na adolescência. Ou numa empresa, né? Sim, uma organização que só olha para os números de vendas e trata mal os funcionários, a CP humana. O que acontece? Alta rotatividade, baixa moral, ressentimento. A galinha, os funcionários, adoece ou vai embora. A verdadeira eficácia, então, exige tratar bem a galinha, seja ela um equipamento, nosso dinheiro, um relacionamento, um funcionário ou até nós mesmos para garantir os ovos de ouro de forma sustentável. Esse equilíbrio PCP parece ser a chave para muita coisa mesmo, né? Desde produtividade até bem-estar, relacionamentos. É a essência da eficácia em todas as áreas, segundo Covey. É um princípio fundamental que permeia, de certa forma, todos os 7 hábitos que ele vai apresentar. Falando nos hábitos, ele os apresenta como um caminho, certo? Um processo de crescimento e de maturidade. Sim, ele chama de continuum de maturidade. A gente começa naturalmente na dependência. É o paradigma do você. Você cuida de mim, a culpa é sua, se algo der errado. É o estágio infantil. Aí, o objetivo é crescer para independência. É o paradigma do eu. Eu consigo fazer, eu sou responsável, eu escolho. Ser independente é uma conquista super importante na nossa cultura, né? A autossuficiência. Sim, valorizamos muito isso. Mas ele diz que não é o fim da linha. Não é, porque a realidade da vida, especialmente no trabalho, na família, na sociedade, é de interdependência. É o paradigma do nós. Nós podemos cooperar, nós podemos combinar nossos talentos para criar algo maior do que conseguiríamos sozinhos. Ah, interessante. Então a interdependência é um nível mais avançado. É mais maduro, sim. Mas aqui tem um ponto crucial. A interdependência é uma escolha que só pessoas verdadeiramente independentes podem fazer de forma eficaz. Se você ainda é dependente, não consegue colaborar de igual para igual. Primeiro você precisa se dominar, ter segurança interna, ser independente, para depois poder escolher se conectar e colaborar com os outros de forma saudável, ser interdependente. Entendi a progressão. Dependência, independência, interdependência. E os hábitos se encaixam aí. Exatamente. Os 3 primeiros hábitos são focados na passagem da dependência para a independência. São a chamada vitória particular. É o trabalho interno, o autodomínio, o desenvolvimento do caráter. Que são... Hábito 1. Seja proativo. Hábito 2. Comece com o objetivo em mente. E hábito 3. Primeiro mais importante. Com esses 3, você se torna independente. Ok. E depois? Depois vêm os hábitos 4, 5 e 6, que nos levam da independência para a interdependência, são a vitória pública. Focam em trabalho em equipe, cooperação, comunicação eficaz. Quais são esses? Hábito 4. Pense, ganha-ganha. Hábito 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. E hábito 6. Crie sinergia. E falta um, o 7º. Isso, o hábito 7. Afine o instrumento. Esse é o hábito da renovação. Ele envolve cuidar de si mesmo nas 4 dimensões: física, mental, espiritual e socioemocional. É o hábito que torna todos os outros possíveis, porque ele mantém a nossa CP, nossa capacidade de produção pessoal sempre em alta. Ele engloba todos os outros. Ótima visão geral. Então vamos começar a aprofundar. Hábito 1. Seja proativo. A história do Viktor Frankl nos campos de concentração nazistas é o ponto de partida dele, né? Sim, é uma história incrivelmente poderosa e inspiradora. Frankl era um psiquiatra judeu que perdeu tudo, família, tudo, e viveu horrores nos campos. Mas mesmo lá, na situação mais extrema de perda de liberdade externa, ele fez uma descoberta fundamental. Qual foi?
Ele percebeu que, entre o estímulo tudo de terrível que acontecia com ele e a resposta, a reação interna e externa dele, existia um espaço. Um espaço de liberdade, a liberdade humana fundamental de escolher a própria resposta. Ninguém podia tirar isso dele. Uau! Mesmo naquela situação. Mesmo ali. E essa liberdade de escolha, diz Covey, se baseia em 4 dons que só os humanos têm. A autoconsciência, a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, a imaginação, criar realidades na mente além da presente, a consciência moral, o senso interno de certo e errado e a vontade independente, agir com base na autoconsciência, livre de outras influências. Então, ser proativo não é só, sei lá, ter iniciativa, ser despachado. É muito mais profundo que isso. Ser proativo significa reconhecer que nós somos os responsáveis por nossa própria vida. Nosso comportamento é fruto das nossas decisões, baseadas em valores, e não apenas das nossas condições ou dos nossos sentimentos momentâneos. Entendi. Não somos só um produto do meio ou do nosso humor. Exato. A palavra-chave é responsabilidade. Covey até brinca com a palavra em inglês responsibility, a habilidade de escolher a resposta. Pessoas proativas não culpam as circunstâncias, a genética ou a criação por seus comportamentos. Elas assumem a autoria da própria vida. E como isso se manifesta no dia a dia? Ele fala da linguagem, né? Sim, a linguagem que a gente usa revela muito se somos proativos ou reativos. A linguagem reativa tira o poder de nós mesmos. Frases como, não posso fazer nada, ele me deixa louco, eu tenho que fazer isso, se ao menos. Percebe? A responsabilidade é sempre externa. Sim, a pessoa se coloca como vítima das circunstâncias. Exato. Já a linguagem proativa reforça nossa capacidade de escolha. Vamos analisar as alternativas. Eu controlo meus sentimentos, eu escolho fazer isso, eu posso, eu vou. A pessoa assume o controle, mesmo que seja só da sua reação interna. Faz sentido. E tem a questão do foco da energia também, os círculos de influência e de preocupação. Isso é crucial. Todos nós temos um monte de coisas com que nos preocupamos. A economia, a política, o clima, a opinião dos outros, os defeitos dos outros. Esse é o nosso círculo de preocupação. Ok. Mas dentro desse círculo maior, existe um círculo menor, o círculo de influência. São as coisas sobre as quais nós podemos, de fato, fazer alguma coisa, agir diretamente. Nossa saúde, nosso trabalho, nossa educação, nossas reações, como tratamos as pessoas. E a diferença entre ser proativo e reativo está em qual círculo a gente foca nossa energia. Exatamente. Pessoas reativas gastam tempo e energia focando no círculo de preocupação. Reclamam do que não podem controlar, acusam os outros, se sentem impotentes. E o interessante é que, ao fazer isso, o círculo de influência delas tende a encolher. Elas se tornam ainda mais vítimas. E as proativas? As pessoas proativas focam sua energia no círculo de influência. Elas trabalham nas coisas que podem mudar. Na própria saúde, nos próprios hábitos, em melhorar suas habilidades, em construir relacionamentos positivos. E ao fazer isso, sabe o que acontece? O círculo de influência aumenta. Exatamente. A energia positiva e a ação focada acabam expandindo a capacidade delas de influenciar as coisas ao redor. A abordagem proativa é sempre de dentro para fora. Em vez de esperar o mundo mudar para ser feliz, serei feliz quando tiver a casa nova, a pessoa foca em ser diferente agora. Posso ser mais paciente, ser mais criativo, ser mais organizado. É uma mudança de foco do ter para o ser. Perfeito? E os erros? Como a pessoa proativa lida com os erros, dela ou dos outros? Boa pergunta. A reativa culpa, né? Sim, culpa os outros ou as circunstâncias. A pessoa proativa reconhece o erro rapidamente, assume a responsabilidade, corrige se possível e, o mais importante, aprende com ele. O erro vira feedback, não fracasso. Outro ponto importante da proatividade é fazer e manter compromissos, consigo mesmo e com os outros. Isso constrói caráter e confiança. Muito poderoso esse hábito 1. Muda a perspectiva sobre nossa capacidade de agir no mundo.
E o hábito 2, comece com o objetivo em mente. Aquele exercício do funeral é bem impactante. É muito impactante, né? Ele pede pra gente se visualizar no nosso próprio funeral daqui a alguns anos e imaginar o que gostaríamos que as pessoas, família, amigos, colegas, dissessem sobre nós. Que tipo de pessoa fomos? Que contribuições deixamos? Qual foi o nosso legado? É forte. Te obriga a pensar no que realmente importa, né? Além do dia a dia. Exatamente. Esse exercício revela nossos valores mais profundos, nossa definição pessoal e íntima de sucesso. Começar com o objetivo em mente significa ter clareza cristalina do nosso destino final, para ter certeza de que os passos que damos hoje estão nos levando na direção certa. Para não correr o risco de, como ele diz, subir a escada do sucesso e só lá no topo descobrir que ela estava apoiada na parede errada. Precisamente essa metáfora. O hábito 2 se baseia num princípio fundamental. Todas as coisas são criadas duas vezes. Primeiro, acontece uma criação mental e intelectual. É o plano, a visão, o projeto, o objetivo. Só depois vem a criação física, a execução, o resultado concreto. Pode dar um exemplo? Claro, pense em construir uma casa. Primeiro alguém tem que fazer a planta, o projeto, criação mental. Só depois os pedreiros começam a construir, criação física. Ou abrir um negócio. Primeiro o plano de negócios, a ideia, criação mental. Depois a implementação, criação física. Educar um filho. Primeiro a visão de que tipo de adulto você quer que ele se torne, criação mental. Depois as ações do dia a dia, criação física. E por que essa primeira criação, a mental, é tão crítica? Porque se nós não fizermos essa primeira criação de forma consciente, baseada nos nossos próprios valores e objetivos, ou seja, se não formos proativos em definir nosso destino, outros fatores vão fazer isso por nós. Como assim? As circunstâncias, as expectativas dos outros, a pressão do momento, nossos velhos hábitos e roteiros inconscientes, eles vão acabar definindo a nossa vida por padrão. Viveremos de forma reativa, seguindo roteiros que não escolhemos de verdade. Assumir o controle da primeira criação é aplicar a proatividade na definição da nossa direção. E aqui que ele diferencia a liderança de gerenciamento, né? Exatamente. Essa distinção é chave. Liderança é a primeira criação, é definir a visão, o objetivo certo, garantir que a escada esteja apoiada na parede certa. Liderança é fazer as coisas certas. E gerenciamento? Gerenciamento é a segunda criação, é a eficiência na execução, é subir a escada da forma mais rápida e eficaz possível. Gerenciamento é fazer as coisas direito. Entendi a diferença. E Covey é muito enfático nisso. Nenhum sucesso no gerenciamento pode compensar o fracasso na liderança. Não adianta nada ser super eficiente em fazer algo que nem deveria ser feito ou que está te levando para o lugar errado. É como ele diz, é como ajeitar eficientemente as cadeiras no convés do Titanic. Boa imagem. E como a gente aplica esse hábito 2 de começar com o objetivo em mente na nossa vida pessoal, de forma prática? A aplicação mais fundamental e poderosa que ele propõe é desenvolver uma declaração de missão pessoal. Uma o quê? Uma declaração de missão pessoal. Pensa nela como uma constituição pessoal, um documento escrito que expressa quem você quer ser, seu caráter, o que você quer fazer, suas contribuições e realizações, e quais são os valores e princípios. Interna, um norte. Exatamente. É a sua definição pessoal de sucesso, baseada nos seus valores mais profundos e em princípios corretos. Quando bem feita, ela se torna um centro imutável que te dá segurança, orientação, sabedoria e poder para enfrentar as mudanças e os desafios da vida. Ela te ajuda a tomar decisões de forma proativa, alinhada com o que realmente importa para você. E como se cria uma missão dessas? Parece algo grande, filosófico. Pode ser um processo, não precisa ser feito de uma vez. Envolve usar aqueles dons humanos que falamos no hábito 1, a autoconsciência para examinar nossos roteiros atuais, o que realmente valorizamos,
A imaginação para visualizar o futuro que desejamos, o legado que queremos deixar e a consciência moral para nos conectarmos com princípios universais e descobrir nossos talentos e paixões únicas. Tem alguma dica prática para começar? Uma abordagem é pensar nos diferentes papéis que você desempenha na vida. Profissional, pai e mãe, cônjuge, filho, amigo ou amiga, membro da comunidade, e como indivíduo, saúde e desenvolvimento pessoal. E aí definir que tipo de pessoa você quer ser e o que quer realizar em cada um desses papéis a longo prazo. Isso ajuda a dar estrutura para a missão. E ela não é algo gravado em pedra, pode evoluir conforme a gente cresce e aprende. Entendi. Então, ter essa missão clara me ajuda a tomar decisões melhores no dia a dia. Tipo, saber dizer não para algumas coisas. Sem dúvida. Quando você tem clareza do seu sim maior, sua missão, seus valores, fica muito mais fácil dizer não para coisas que, embora talvez interessantes ou urgentes, não te levam na direção que você escolheu. Em vez de reagir baseado no humor do dia, na pressão externa ou em centros instáveis como buscar aprovação, dinheiro ou prazer a todo custo, você consulta sua missão, seus princípios e toma uma decisão mais equilibrada, consciente e com a qual você se sente em paz, mesmo que seja difícil no curto prazo. Exploramos bastante coisa hoje, desde as fundações do pensamento do Covey, essa volta ao caráter, a importância de entender nossos mapas, os paradigmas e alinhar eles com os princípios, a definição de eficácia com o equilíbrio PCP. Sim. E já mergulhamos fundo nos 2 primeiros hábitos da vitória particular. Ser proativo, assumindo a responsabilidade, e começar com o objetivo em mente, definindo nossa direção. São conceitos que realmente nos fazem parar e pensar sobre como a gente opera no dia a dia, né? A mensagem central é muito clara. A eficácia duradoura, a mudança real e significativa, ela começa sempre de dentro para fora, ancorada em princípios sólidos e na nossa capacidade de escolher conscientemente nossas respostas e nossos objetivos. Fica então uma reflexão interessante para quem nos ouve. Se todas as coisas são criadas 2 vezes, primeiro na mente e depois na realidade, quanto tempo e energia a gente está dedicando de forma consciente a essa primeira criação mental, a definição do nosso propósito, dos nossos valores nas áreas que mais importam para nós? O que será que mudaria se a gente investisse um pouco mais nessa primeira criação antes de sair correndo para a segunda, para a ação? Fica a pergunta. Até a nossa próxima análise.